Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus. Sete e 1. Pagar contas de luz altíssimas? Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Eletricampus. Solicite um orçamento pelo telefone 30 33 22 13. Eletricampus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Acerte no ponto com os Jardins do Flamboyant, o único loteamento 100% em área urbana de Campos. Compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marinho, com zoneamento diferenciado. Invista no novo eixo comercial de Campos. Garanta o seu lote pelo jardinsdoflamboyantoficial.com.br. Jardins do Flamboyant, o melhor ponto e ponto. A Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos dos Goitacazes, APAEP, vem informar que a Unicef recomendou o retorno presencial imediato das crianças nas escolas e que a imprensa já divulgou pesquisas recentes, onde se aponta que o número de crianças brasileiras que não sabem ler e escrever cresceu 66% na pandemia. Como ficará Campos? Conheça melhor a APAEP através do nosso site www.apaepcampus.org ou pelo Instagram @APAEPcampus e conheça as fontes dessas e de outras notícias. Lute hoje pelo futuro do seu filho amanhã. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. A Unimed Campos está presente na vida de milhares de pessoas na cidade, oferecendo bem-estar, saúde e assistência quando você mais precisa. O Eduardo do Apoio Agrícola, a Simone do Espaço Mais Que Perfeito e a Vanessa do Império das Peças podem contar com a Unimed. Conte você também. Planos Univida Empresarial a partir de 2 vidas, com mensalidades começando por R$ 113,12. Venha para a Unimed Campos. Contando com os mais capacitados profissionais de diferentes áreas, a Cooperativa Norte Saúde tem se tornado um referencial de qualidade em Campos com serviços como ozonioterapia, laser terapia, home care, capacitação e fornecimento de cuidadores de idosos. Norte Saúde, excelência em cada detalhe. Rua 13 de Maio, 110, Sala 7. Telefone 22 6339. Quando
Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar, exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 4 de março de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo em 98,3. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast. Você pode, logo mais às 17 horas, acompanhar também a reprise na Plena TV. É o Grupo Folha da Manhã de Comunicação, levando até você as principais informações de toda a nossa região, do Brasil e do mundo. Hoje, dia 4 de março de 2022, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, ensolarado com 34 de máxima, 23 de mínima. Neste momento faz 25 graus aqui no centro e a sensação térmica hoje deve chegar aí até 38 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, nós vamos conversar daqui a pouco com o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, João Dória. Daqui a pouco estará conectado conosco aí. Aliás, já está conectado toda a equipe, toda a assessoria, lá direto dos estúdios dele em São Paulo. E daqui a pouco ele estará ao vivo conosco aqui. Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia e a posição do Brasil sobre esse conflito, a gestão dele em São Paulo e o enfrentamento à pandemia. Ainda vamos falar com o Dória sobre o apoio e racha com o Bolsonaro, as prévias do PSDB e as eleições, claro, de 2022. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br, os destaques de hoje, para você ficar bem informado nesta manhã. Vladimir Garotinho pretende inaugurar novo camelódromo no dia 1º de maio.
Prefeito de Campos visitou as obras do Shopping Popular Michel Haddad ontem. Mulher que deu entrada no HPC é indiciada por aborto e ocultação de cadáver. Prefeito anuncia que o UPH de Guarulhos passará a ser Clínica da Criança. Educação divulga documento com plano de retomada das aulas. Casal morre em colisão entre carro e caminhão na BR-101 em Campos. Esse casal era da Bahia. Inclusive parentes fizeram contatos ontem para saber sobre imagens. Olha, um drama realmente lamentável. Ataque de tropas russas atinge maior usina nuclear da Europa. Ministro ucraniano alerta para perigo de explosão na maior usina nuclear da Europa. Pais e professores repudiam fechamento de creche no Bela Vista. Cirurgias eletivas são retomadas nos hospitais de Campos. Governo brasileiro concederá visto temporário a ucranianos. Campanha de vacinação contra a Covid continua em Campos. Estado faculta a municípios a flexibilização do uso de máscaras. Cuidado, preste atenção aí na manchete da notícia. O Estado facultou, transferiu aos municípios a responsabilidade aí de liberar ou não o uso de máscaras em vias públicas. Fique atento aí, Campos não liberou, hein? E para fechar, Cano contrata volante colombiano e atacante com passagem pela França. Bom, enquanto a gente aguarda aí a conexão do governador de São Paulo, João Dória, que está prevista para as 7h30, nós vamos trazer o bom dia do Aloysio, o bom dia do Arnaldo, comentar essas e outras informações e aí sim, né, fazer a entrevista com o governador. O titular da semana, Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo a mais um Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo, bom dia, equipe do governador de São Paulo, João Dória, já conectada, o governador deve entrar daqui a pouco no correr do programa. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial é das categorias que sempre nos acompanham nesses inícios de jornada e pelas manhãs de segunda a sexta, os taxistas e motoristas aplicativos. São vários assuntos, né? Vários assuntos locais e o assunto, um assunto internacional dominante das pautas jornalísticas do mundo, dominante das rodas de conversa. Rapaz, eu me interessei pelo leste europeu, para a literatura russa do século XIX. Eu li entre a adolescência e a juventude. Tolstói, Guerra e Paz, Dostoiévski, Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Gogol, pela poesia russa de Vladimir Mayakovsky, de Lermontov, Mayakovsky, o grande poeta da Revolução Russa. E é interessante, porque então eu tenho contato com esse universo do leste europeu há alguns anos. E o que, de repente, eu descobri de especialista em leste europeu é engraçado, porque eu leio literatura russa há uns 30 anos, eu nunca tinha notado que tinha tanto especialista assim. Então, só agora, apareceu, brotou do chão. Muito bom, muito bom. Acompanhamos, brincadeiras à parte, acompanhamos aí preocupados, né? Tem essa novidade de ontem para hoje. Há que se lembrar que um dos primeiros movimentos das tropas russas na invasão deflagrada da Rússia de Putin à Ucrânia, país vizinho, irmão da Ucrânia e soberano da Ucrânia, desde a madrugada da quinta passada, um dos primeiros movimentos das tropas russas, onde se deram os primeiros combates mais encarniçados, foi pelo controle da antiga usina de Chernobyl, que nos anos 80 causou o maior desastre nuclear desde as explosões das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, que decretaram a rendição do Império Japonês e puseram fim à Segunda Guerra Mundial. Desde então, foi em 45,
o acidente nuclear em Chernobyl, que o reator explodiu. Tem uma série muito boa, Chernobyl, na HBO Max, para quem puder assinar, uma série britânica que pega fatos reais, mistura com um pouco de ficção, né? É muito bom para entender o que houve ali. E só quem, como você ou eu, Nogueira, vivemos aquela época, sabe o fantasma que foi aquilo, né? Para quem não viveu, parece coisa de ficção científica, né? Eu me lembro até Cazuza compôs uma música, O Lobo Mau de Chernobyl, à época, ali nos anos 80. E realmente correu o risco de você infectar a época toda a Europa, né? Porque aquela coisa, eu falei, a Ucrânia é país irmão, a Rússia, aliás, a primeira vez que o nome Rússia surge nos mapas, no século IX da Idade Média, foi como Rus de Kiev. Kiev é a capital da Rússia. Então, eu me comparo, a Ucrânia está para a Rússia como está a Bahia para o Brasil. A Bahia foi o primeiro lugar onde Cabral chegou, foi a nossa primeira capital, Salvador. A Bahia inventou o samba, que muita gente pensa que é carioca, mas foi na Bahia. A Bahia inventou a capoeira, várias das nossas comidas típicas. No entanto, a relação da Rússia e a Ucrânia, embora tenha essa coisa da origem, né, século IX, estamos falando de 1.100 anos atrás, mas os russos promoveram alguns desastres antes dessa invasão na Ucrânia, né? Você teve Holodomor, o Grande Fome, que se matou, estimativas falam em 3,3 milhões, até 9 milhões de pessoas na Ucrânia, porque a gente sempre ouviu essa coisa, comunista come criancinha, a gente sempre ouviu isso vem do Holodomor, porque realmente foram registrados casos de canibalismo lá, pela falta de alimento. Lugar frio, né? E se deu porque Stalin, então ditador da União Soviética, queria coletivizar a força, o campo, né? A produção agrícola, e houve resistência do campesinato ucraniano. Então Stalin, para punir o campesinato ucraniano, roubava todos os alimentos deles e impedia que eles saíam dos seus locais para buscar alimento em outro lugar. Isso foi nos anos 30 do século XX, né? Então, é uma relação que é muito antiga, mas é uma relação também de coisas ruins. E a explosão do reator em Chernobyl, também sob o controle da União Soviética, né? Então, você vê que no espaço de 50 anos aí, entre os anos 30 e os anos 80 do século XX, a União Soviética, sob o controle da Rússia, impôs desgraças à Ucrânia. Impõe a terceira agora no século XXI com a invasão. Terrível. Eu me lembro, inclusive, você falando dessa coisa que nós vivemos, isso, década de 80, vou trazer o seu bom dia já, Arnaldo, só um instante. Rapaz, ele tá velho mesmo. Lembra do Césio 137? Foi um ano, se não me falha, logo depois de Chernobyl, um dos maiores acidentes também do mundo em Goiás, não foi? Goiânia. De Goiânia. 1908. O Chernobyl foi 86, não foi? Acho que 86, quase certeza que foi 86. Então, se não foi 87, 88, a gente viveu também um drama parecido, mas um drama também com essa coisa de contaminação, né? Por conta desses produtos radioativos. E teve uma passagem essa semana que o apresentador da Globo News, o César Tralli, falava que ele cobriu Chernobyl e ele falou que lá existem aterros muito bem feitos, muito bem preparados para poder evitar a radiação, mas que se cair bomba ali também já era, né? Mesmo não sendo na usina ativa, entende? Naquele aterro antigo. Lamentável. É tudo isso muito complicado. Bom, são 7h20. Deixa eu trazer o bom dia do carnavalesco, não, mas do nosso companheiro da bancada, Arnaldo Neto, que está naturalmente aí, né, nos prestigiando hoje também. Arnaldo, bom dia, seja bem-vindo. Você é sempre importante nessa bancada, como eu sempre digo.
Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio. A equipe do governador Dória já também com a gente desde cedo para a entrevista daqui a pouco. Bom dia, sobretudo, ao ouvinte da Folha FM, né? Rapaz, eu saí de férias falando que esperava a gente voltar com um cenário mais tranquilo, um cenário, né, que avançasse a vacinação no Covid, que tivéssemos boas notícias, mas no meio estoura uma guerra, tem uma confusão política aqui em Campos que vai se arrastar por um tempo ainda, aí, embate que com certeza vai ser judicializado. Enfim, a situação mudou, mas não foi para melhor, né? Infelizmente, nesse período aí que a gente está fora aqui do programa. Diferentemente do como a Luiz falou aí, existem muitos especialistas que surgiram na questão do leste europeu. Confesso, pouquíssimo conhecimento da região e do conflito em si. Estava até conversando com o Nogueira aqui no intervalo, Luiz. Vou pegar agora esse fim de semana que a gente volta efetivamente na próxima semana para ler tudo, para assistir alguns documentários, algumas coisas que estejam informando sobre o conflito em si, a origem do conflito, porque realmente em rede social surgiu um monte de especialistas. São os mesmos especialistas das vacinas, são os mesmos especialistas de tudo, né? Agora nós temos essa nova onda aí do especialista de tudo que acontece e com uma certeza que é de impressionar como que se coloca uma afirmação com tanta certeza sem saber nada sobre o assunto. Isso tem acontecido muito, infelizmente, nas redes sociais. Como eu falei, são os mesmos especialistas da vacina, especialistas em vírus, especialistas em tratamentos precoces, enfim. É praticamente a mesma leva, né? O mesmo quantitativo de pessoas que vão lá e coloca, o quantitativo que vai lá e coloca essa opinião sem nenhum tipo de embasamento. Aqui em Campos, Nogueira, você falando aí um pouco sobre o noticiário, tem essa questão aí da reabertura do camelódromo, agora com data, né, prometido para 1º de maio. É uma questão que também é polêmica, por outro lado, a própria obra do camelódromo, mas chama atenção também um fato de narrativas, né, que a gente usa. Outra palavra que ganhou muita notoriedade nas redes sociais, as chamadas narrativas. O grupo que voltou ao poder, hoje com o prefeito Vladimir Garotinho à frente, costuma usar que a obra foi iniciada por Rosinha e abandonada por Rafael Diniz, o último prefeito da cidade, antes do Vladimir. Mas, na verdade, as obras foram iniciadas e abandonadas no governo Rosinha Garotinho. Então, é uma obra que ficou ainda da gestão Rosinha, passou o governo Rafael, e não teve nenhum avanço significativo em relação à obra do camelódromo, e agora, segundo Vladimir, inaugura dia 1º de maio. Né? Vamos continuar acompanhando essa obra. Nós fizemos inúmeras matérias, assim como a polêmica da própria obra, como eu disse anteriormente. Existe uma discussão arquitetônica devido ao patrimônio que fica do lado do Centenário Mercado Municipal de Campos. Então, existe uma discussão arquitetônica se era o lugar realmente de se construir esse camelódromo, mas essa discussão pouco avançou para tentar impedir essa obra e agora, pelo menos, há uma data para a conclusão aí do novo camelódromo, Nogueira. Sempre polêmico. E uma outra questão também, a manutenção do camelódromo improvisado, se vai manter ou se não. Tem todo porque, o Arnaldo, com a crise, e a Luiz, e os ouvintes, com essa crise que, né, a gente está vivendo, essa estagflação, né, onde estagnou tudo, né, tem desemprego, tem aumentado até o número de vagas aí, mas a realidade aqui na rua é muito complicada. Ontem aconteceu um fato impressionante, eu fui abordado dentro de um supermercado com a senhora me pedindo uma coisa. Então, assim, eu achei aquilo tão triste, rapaz, tão complicado, que é coisa para comer, não é dinheiro, a coisa está muito feia. Então, naturalmente, aumentou-se também o número de ambulantes. Então, vai tentar encaixar, né, no novo camelódromo, o reformado, o recuperado, o Michel Haddad, ou vai manter aquele camelódromo improvisado lá, que é até conhecido, apelidado aí por Batomushi, porque chove e enche d'água aquela região ali. Acho que vai complicar mais ainda, não vai não, Luiz? Eu gostei da Arnaldo chegou a roçar, mas não chegou a fazer analogia, né? Da coisa da Ucrânia e da disputa política em Campos. Arnaldo roçou, mas não fez. Eu acho a analogia boa, né? Analogia boa, porque
São conflitos como Ucrânia e Rússia, são conflitos que têm uma origem histórica, né? Remontam aí anos atrás, até com outras lideranças desses mesmos grupos, né? Lógico que não tão antiga, né? Remonta ao século IX, mas, enfim, tem história. Mas eu acho que essa crise de Campos deflagrada com a judicialização da eleição da Câmara Municipal, e aí é questão de opinião, e eu tenho a minha. Eu acho que vale o voto. Independente de quem ganhar, a minha opinião. Eu considero que o governo Vladimir está fazendo um trabalho razoável, bom, né? Nas finanças, mas eu acho que a eleição vale o voto. É a minha opinião. E acho que isso vai... Lógico que é opinião. Tem que definir opinião de fato, né? É a minha opinião. E acho que é postergar uma decisão que não entendo que magistrado nenhum vai dar alguma coisa contrária do que respeitar a vontade manifesta no voto da casa, né? O nome é Casa do Povo. Se os votos da Casa do Povo não são respeitados, o que mais vai ser numa democracia? Mas eu acho que o conflito político de Campos tem uma vantagem muito grande sobre o conflito na Ucrânia, né? Porque aqui a justiça bateu o martelo e vai decidir. Na Ucrânia, a ONU já deu 2 manifestações contrárias, fortemente contrárias à invasão, e não vai mudar nada na invasão. Acho que é uma vantagem da crise de Campos política sobre a crise bélica, né? E logicamente que econômica, né? E política também da invasão da Rússia à Ucrânia. E tomara que, assim que, evidentemente, a justiça se posicionar, que tudo seja cumprido conforme a determinação da justiça, né? Na verdade... Agora, essa questão de judicialização também é muito complexo, né? Porque essa invasão de legislativo e judiciário é uma coisa que a gente discute muito, o judiciário no executivo, no legislativo. É claro que quando não se chega a um consenso, tem que ir ao judiciário, mas se a gente for falar de opinião, como a Luiz falou a dele também, é muito claro o que está acontecendo, né? Eu conversei com o Fábio Ribeiro antes da sessão, ele não me adiantou que teria a eleição da mesa, eu fiquei sabendo por outras fontes e fui até ele para tentar buscar essa informação, se realmente existiria a eleição da mesa. Ele disse que não, que seria uma pauta muito light. Eu até brinquei que depois para ele seria light, mas acabou indigesta, né? Porque o resultado não foi o esperado, muito arriscado ir para a votação com um voto só, com 13 votos, e aí o resultado, tudo que vem acontecendo, todo mundo vem acontecendo, mas acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais tarde, quando a gente estiver comentando aqui as questões locais. Você não quer falar o bastidor, não, Arnaldo? Falo, eu tô preocupado com o tempo, porque eu já vejo na imagem ali, acho que o governador já está chegando, aí eu acho que eu começar agora e interromper. Não, pode falar. Como o governador chegando, a gente corta. O governador será Ciro Gomes, também presidenciável. Exato. Conta aí eu. Os bastidores. Se for contar o bastidor seu com o Michael Cruz, é igual o Ucrânia com a Rússia. Não chegou o século tem muita coisa também que a gente não pode falar que é off pra gente é sagrado, né? Off é off. Tem off que não dá pra falar. Mas tinha coisa ali que estava ficando muito claro, né? Porque, por exemplo, o vereador Michael Cruz faz parte da atual mesa diretora da Câmara. E teve aquele problema com o Juninho Virgílio, com o Thiago Virgílio, aquele problema exposto nas redes sociais, é aquilo que muita gente acompanhou, quem acompanha a política sabe disso. E aí você contar com o Michael fora do governo, porque teve essa briga com o Juninho, secretário de governo, e com o Michael fora da mesa, parecia meio óbvio que não ia dar, essa conta não fechava, né? Não fechava, esse voto não fechava. Então, e existia dentro do próprio grupo, entre pessoas que iam compor a mesa a reeleição do Fábio Ribeiro, se confirmasse esses votos, existiam pessoas dentro desse grupo que diziam que não era o momento de colocar para votar se não tivesse 15 votos, que era a gordura, a sobra que eles queriam para colocar em pauta. Então, teve uma das minhas fontes, até a noite anterior à sessão, ou melhor, até 1h da tarde,
me garantia que não faltava na terça-feira, que ia segurar para chegar aos 15, que ainda ia tentar uma aproximação com 2, talvez os 2 do PDT, para dar essa folga aí, para chegar, não ser surpreendido no plenário. Porque o que aconteceu no plenário, acho que foi muito, acompanhando ali a sessão, ficou muito claro. Maicon olha para Juninho Virgílio na hora do voto. Ele não olha para Fábio Ribeiro. Ele olha para Juninho meio que rebatendo tudo que vem acontecendo. Agora, foi o que o Nildo Cardoso falou aqui. Né? Ele não faria aquilo, o Nildo falando, e eu repito, Nildo, assinar com uma pessoa e na hora votar em outra. Tem que ser muito frio. Tem que ser muito frio, muito calculista para ficar com a pessoa, como o Vladimir mesmo colocou. Orar com a pessoa e depois votar é realmente, mas é política, né? É o voto, na verdade, não é política, é o jogo, faz parte do jogo, mas o que eu sinalizo, assim, para também não queimar off, que é uma coisa nossa e é um respeito que a gente tem que ter, né? Mas estava muito claro quando se montou a mesa. Maicon fora da mesa era voto fora da chapa, isso aí estava muito claro. Tanto é que na conjuntura atual, tudo caminha, a gente colocou até logo depois que deu essa reviravolta, na conjuntura atual, o grupo do Marquinhos Bacelar cogita o segundo cargo mais importante da mesa para Maicon, que é o de primeiro secretário da casa. Então, assim, existe acordo ali, existe acordo. E aí, se a gente for pensar em acordo, será que volta aquele acordo, Luiz? Você mesmo escreveu sobre isso. Eu estava acompanhando mais um pouco de longe. Lá atrás, quando diziam que teve uma ligação de Bacelar na questão do Código Tributário, do Rodrigo Bacelar, uma ligação ao vereador Maicon Cruz, isso realmente aconteceu? Maicon nega, mas agora, com essa conjuntura, não fica uma situação no ar se realmente existiu ou não, pelo menos uma tentativa de aproximação ali, né? Então, são várias nuances que vão sendo puxadas em relação a essa questão, e o que é pior, a cidade vai ficar com a pauta travada. A Câmara, a oposição não vai deixar pautar nenhum outro assunto enquanto não votar a eleição da mesa. Nogueira, o governador Tá aqui, eu estou posicionando aqui também o Skype, né? E já só conferir se o áudio dele está aberto aí, ok? Para a gente trazer o bom dia, né, do governador João Dória. São 7h33, o Folha no Ar, aqui da Rádio Folha FM, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Tenho o prazer de receber ao vivo, via Skype ainda, né? O governador de São Paulo e pré-candidato a presidente pelo PSDB, João Dória. João Dória, nos ouve bem? Como é que vai? Tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Bom dia, governador. Cláudio, bom dia a você, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luísio, bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas, ouvindo e vendo perfeitamente bem. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Nós que agradecemos. Aloysio. Governador, começar por um tema que tem dominado 9 das 10 rodas de conversa por todo mundo, que é a invasão na madrugada da quinta-feira passada da Rússia de Vladimir Putin à Ucrânia, né? Uma questão muito complexa, com várias nuances, e no Brasil se marcou pela visita um pouco antes do presidente Jair Bolsonaro. Eu vou falar, coincidência ou não, durante sua visita as tropas tinham sido mobilizadas, tropas que na semana seguinte fizeram a invasão. E tem demonstrado, o Brasil tem demonstrado nessa crise uma aparente bipolaridade entre as declarações do presidente, de apoio pessoal, talvez, ao Vladimir Putin, com a posição do Itamaraty no Conselho de Segurança da ONU, condenando a invasão, e agora no plenário da ONU também votando uma reprovação coletiva à invasão. Como é que o senhor vê essa bipolaridade do Brasil na geopolítica mundial, na geopolítica da Terra? Luiz, usando uma expressão popular, é o samba do crioulo doido. Ou seja, primeiro o presidente Jair Bolsonaro faz uma visita inútil até a Rússia, absolutamente inútil. Não trouxe de volta nenhum novo investimento, nenhum acordo bilateral substantivo, nada que pudesse justificar uma ida dele carregado de ministros, assessores, filhos, parentes para a Rússia para fazer um rapapé a Putin na iminência de um conflito que todos sabiam que aconteceria e uma semana depois, de fato, foi iniciado. Primeiro, um equívoco brutal do Brasil. Aliás, mais um, né, Luiz? Porque a sucessão de equívocos
no campo da diplomacia, no campo das relações internacionais do Brasil, ainda que o Itamaraty seja uma instituição respeitável, mas com um presidente como esse, perdeu a respeitabilidade, perdeu a confiança, perdeu a referência. O Brasil, que, aliás, durante décadas, mesmo no período da ditadura militar, sempre foi uma referência na sua diplomacia. Haja visto, inclusive, que o Brasil foi um dos países que estimulou e exercitou a pacificação da Segunda Grande Guerra, tanto que a abertura da Assembleia Geral da ONU é feita pelo Brasil exatamente em função deste papel que o Brasil sempre teve pela paz, pelo entendimento, pelo diálogo, coisa que só agora, depois de 2 semanas de erros e equívocos, o Itamaraty voltou atrás, estabelecendo o que você colocou bem, uma dualidade de posição. Aquilo que fala e posta Jair Bolsonaro e seus filhos é diferente daquilo que pratica agora o Itamaraty, seja na Assembleia Geral da ONU, seja no Conselho de Segurança da ONU, seja em manifestações feitas pelo chanceler, pelo atual chanceler e ministro das Relações Exteriores do Brasil. Prova está de que o erro, neste momento, é do presidente Jair Bolsonaro. A neutralidade, Aloysio, anunciada recentemente, numa circunstância como essa, depois modificada no voto do Itamaraty e do embaixador do Brasil na ONU, mas originalmente a palavra adotada pelo Itamaraty a pedido do presidente Bolsonaro é neutralidade. Ora, numa guerra, num conflito, neutralidade significa parcialidade. Ser neutro numa guerra é dar apoio à Rússia, à invasão, aos bombardeios à Ucrânia e à morte de civis e militares. Portanto, é uma circunstância lamentável. É mais um passo que o Brasil dá nessa dualidade que você reproduziu bastante bem, Luiz, a pior imagem internacional que o Brasil já teve em toda a sua história. Eu repito, nem no período mais duro, mais difícil da ditadura militar, mesmo nos períodos erráticos de Dilma Rousseff, para citar um exemplo de uma presidente que exerceu mal as suas funções e praticou mal as relações internacionais, a imagem do Brasil foi tão ruim, tão nociva quanto agora. É lamentável, mais um passo no escuro que o Brasil dá com a liderança tíbia, a liderança fraca e errática de Jair Bolsonaro. Governador, um outro assunto também que vem dominando o noticiário já há algum tempo, infelizmente, é a guerra de saúde pública, na verdade, né? Que é essa guerra contra a Covid-19. E São Paulo, muitas das vezes, saiu à frente em relação ao país, em alguns pontos. A vacinação mais recente, a adoção de restrições, e isso gerou alguns conflitos também. Passado esse tempo todo de pandemia, estamos há quase 2 anos, né, de pandemia, agora dia 12 de março, a gente completa 2 anos de pandemia. Qual a sua avaliação em relação à sua política pública, em relação ao que adotou o governo de São Paulo, em contraponto com as posições, muitas vezes, distintas do Ministério da Saúde? Arnaldo, só antes de responder, só para desanuviar um pouquinho, que depois de falar de guerra, mortes, conflitos, nós vamos ter que falar também de uma pandemia que já levou a vida de 650 mil brasileiros. Infelizmente, ontem chegamos a esse número, é a maior tristeza da história do país. Aliás, a maior tristeza da história recente da humanidade, depois da Segunda Guerra, o conjunto, o volume de pessoas mortas pela Covid-19. Mas eu queria elogiar aqui a sua camiseta do Rio de Janeiro. Aos internautas que podem acompanhar aqui, uma bonita camiseta com o Rio de Janeiro estampado. Vejo que tem, acho que o nome de algumas cidades logo embaixo. Depois, se me passa o endereço onde comprar, vou comprar uma dessas. Eu amo muito o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, conheci a esposa no Rio de Janeiro. Portanto, quero poder usar também uma camiseta igual a essa sua. Só para desanuviar um pouquinho, Arnaldo. Agora, vamos aqui falando de temas sérios. A pandemia, neste momento, felizmente, aqui a boa notícia, está a caminho de ser controlada. No caso de São Paulo e de outros estados também. No caso de São Paulo é o estado que mais vacina no Brasil. Nós já ultrapassamos 90% de pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 80% de pessoas vacinadas com as 2 doses, ou seja, com o processo vacinal completo. Já ultrapassamos 50% da terceira dose, a chamada dose de reforço, e já ultrapassamos também 70% a vacinação de crianças na faixa de 5 a 11 anos. Outros estados brasileiros vêm fazendo também um bom trabalho, aliás, quero aproveitar e elogiar os governadores de maneira geral, Arnaldo, têm sido grandes defensores da saúde, da medicina,
da ciência, da vacina e da vida, diferentemente das posturas do governo federal, que sempre foi leniente e incapaz neste processo. E nós aqui em São Paulo tivemos o privilégio, através do Instituto Butantan, de fornecer 110 milhões de doses da vacina para os braços de 110 milhões de brasileiros e agora mais 10 milhões de doses da vacina do Butantan, da Coronavac, para o braço de crianças, na faixa de 6 a 11 anos. São Paulo tem contribuído para salvar vidas. Desde o início, Arnaldo, nós aqui já advogávamos que a vacina salvava. Tanto é que nós compramos, com recursos do governo do Estado, R$500 bilhão, as primeiras 10 milhões de doses da vacina que chegaram em setembro de 2020 a São Paulo. Setembro de 2020, nós já tínhamos aqui a vacina em São Paulo. Lembrando que apenas em janeiro de 2021, 17 de janeiro, nós recebemos autorização da Anvisa para iniciar a vacinação no Brasil e fizemos, no mesmo dia em que esta autorização foi dada a Luísio, Cláudio e Arnaldo, nós iniciamos, 10 minutos depois da deliberação da Anvisa, a vacinação dos brasileiros e começamos vacinando uma mulher negra, enfermeira, Mônica Calazans, no Hospital das Clínicas. A pressão foi tal com o início dessa vacinação, foram mais de 600 médicos vacinados naquela tarde de domingo, dia 17 de janeiro, que o governo federal não teve outra alternativa senão rever a sua errática posição de não aceitar a Coronavac como uma vacina eficaz e segura, dado o fato de que a Anvisa já havia efetivado esta autorização por unanimidade. As suas 5 diretorias votaram, foram votos longos, vocês se lembram, naquela tarde do dia 17 de janeiro, e no dia 27 de janeiro, 10 dias depois, o Ministério da Saúde começou a distribuir a Coronavac, que no início, nos primeiros 30 dias, foi a única vacina disponível no Brasil e ajudou a salvar muitas vidas que puderam tomar a primeira dose da vacina naqueles primeiros 30 dias, porque não havia a vacina de Oxford, a AstraZeneca, que só chegou tempos depois e mesmo assim em quantidade muito pequena. Então fizemos sim, Arnaldo, a opção pela ciência, a opção pela vacina e a opção pela vida, que continuamos a manter e a proteger vidas. Não há nada mais importante. Eu sou católico, portanto cristão, praticante, mas independentemente da minha condição de católico, qualquer pessoa cristã sabe que não há nada mais importante do que a existência, do que a vida. Sem vida não há consumo, sem vida não há nada. Então, lamento que tenhamos perdido 650 mil vidas, metade dessas vidas poderiam ter sido salvas se, ao invés de contestar, dificultar a importação da vacina e a aplicação da vacina nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, os primeiros 15 dias de janeiro de 2021, tivéssemos iniciado imediatamente a vacinação, metade dessas pessoas que perderam suas vidas poderiam estar hoje ao lado dos seus familiares e dos seus amigos. Portanto, também um dia triste, Arnaldo, porque ontem, ao final da tarde, nós ultrapassamos esse triste número de 650 mil mortes no Brasil. Sem contar, governador, que além do trabalho, sem sombra de dúvida, exitoso, e o senhor, com parceria do Butantan com a Sinovac, produzindo a Coronavac, todos os e-mails da Pfizer que foram ignorados, né, e me atrasaram muito a vacinação, ignorados pelo governo federal, centenas de comunicações, centenas não, mas dezenas de comunicações que foram ignoradas. Mas tentando virar a chave de saúde, de uma coisa gravíssima que é a pandemia, para a política, eu repito, é quase que consensual que a atuação do senhor, da sua equipe técnica, do governo de São Paulo, na pandemia foi exemplar. Quase unanimidade isso. E tecnicamente, não falo nem politicamente, é a condição técnica. E, no entanto, esse trabalho muito elogiado, ele, pelo menos nas primeiras pesquisas, né, que com o senhor como pré-candidato a presidente, elas não se refletem nas pesquisas. Ao que o senhor acredita isso? Luiz, primeiro tenho que agradecer você pelas considerações feitas no enunciado da sua pergunta. Obrigado pela sua avaliação. E eu tenho recebido muitas mensagens, aliás, nos últimos 3 meses, em especial, de pessoas de todo o Brasil com considerações semelhantes a essas que você acaba de fazer, e também com dúvidas em relação
às pesquisas. Quero registrar que eu não duvido das pesquisas, eu acredito em pesquisa. Eu fui eleito prefeito da cidade de São Paulo, depois eleito governador de São Paulo, e sempre respeitei pesquisas, mas nunca pautei a minha vida política pelas pesquisas. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2016, disputei as prévias do PSDB e tive o privilégio de vencê-las, e depois disputar as eleições para a Prefeitura de São Paulo. Exatamente 8 meses antes, Luiz, exatamente como nós estamos agora, 8 meses antes das eleições presidenciais deste ano. Eu tinha 1% apenas na intenção de voto nas pesquisas do Ibope e do Datafolha, duas instituições respeitáveis de pesquisa. O Ibope, infelizmente, hoje não existe mais, o Datafolha continua. O líder tinha 38%, o segundo tinha 24%, o terceiro tinha 17%, o quarto tinha 12%, o quinto tinha 6%, eu era lá na rabeira, eram 13 candidatos, eu era o 11º com 1% de intenção de voto, 8 meses antes da eleição. Ninguém acreditava, exceto alguns poucos amigos e meus familiares, que eu pudesse sequer chegar entre os 3 primeiros nesta eleição para a Prefeitura de São Paulo. Lembrando, eu disputei contra Lula e Fernando Haddad. Fernando Haddad era prefeito da cidade de São Paulo. Lula não estava preso, estava solto, fazendo campanha para Fernando Haddad todos os dias aqui na capital de São Paulo. E Dilma Rousseff, do PT, era presidente da República, operando, destinando vultosas somas de recursos para a Prefeitura de São Paulo, que eu não critico, porque mais recursos para obras públicas são importantes. Mas, enfim, era uma operação avassaladora para que Fernando Haddad fosse reeleito prefeito de São Paulo. E ainda tínhamos outros concorrentes, Marta Suplicy, Luiz Erundina, o falecido Major Olímpio, Celso Russomano, eram candidatos robustos na época e com um percentual muito mais elevado do que eu tinha nos meus modestos 1%. O resultado final da eleição, creio que vocês se lembram, eu venci no primeiro turno com 53% dos votos válidos em São Paulo, pela primeira vez na história. Uma eleição foi decidida no primeiro turno. 2018 também, eu renunciei à Prefeitura de São Paulo para disputar o governo, para evitar que um socialista esquerdista pudesse assumir aqui o governo de São Paulo. Essa é uma das minhas motivações. Eu não sou direitista nem sou esquerdista, eu sou do centro democrático liberal. Tomei uma atitude corajosa de renunciar à Prefeitura de São Paulo. E, Aloysio, comecei a campanha em 3º lugar. Não era o último, mas não era o favorito e nem sequer tinha perspectiva de vencer a eleição para o governo do Estado de São Paulo, exatamente porque renunciei ao mandato da Prefeitura de São Paulo e muitos, evidentemente, ficaram incomodados, aborrecidos com isso, e eu compreendo as razões desse aborrecimento. E, mais uma vez, vencemos as eleições e me tornei governador de São Paulo. Portanto, são duas experiências que eu mesmo vivenciei, onde pesquisas indicavam que eu não seria eleito. No 2016 eu não teria nem chance sequer de chegar entre os 5 primeiros e me tornei prefeito de São Paulo, eleito no primeiro turno. E em 2018, aliás, vou acrescentar essa informação para você, para o Cláudio, e também para você, Arnaldo. Na sexta-feira, lembrando que a eleição foi num domingo, na sexta-feira o Datafolha publica a pesquisa com chamada de capa da Folha de São Paulo, indicando que o vencedor seria o outro candidato e não eu. Há 48 horas da eleição, eu estava derrotado como governador. E ao término da apuração no domingo, eu era o governador eleito do Estado de São Paulo. Portanto, reconheço o valor e a importância da pesquisa, mas temos uma longa trajetória ainda, Luísio, pela frente. E as pessoas, aí tem uma outra razão importante para que você tenha a resposta à sua pergunta. Neste momento, a população brasileira, exceto nós, jornalistas, políticos, alguns formadores de opinião na área empresarial, temos preocupação eleitoral. A grande população brasileira, neste momento, não tem essa preocupação. Ela está preocupada, sim, com o seu emprego, com a fome, com a sua condição de vida e até com a sua proteção de saúde, com a vacinação dos seus filhos ou com as suas doses de reforço. Certamente, Aloysio, a partir de julho deste ano, aí sim, um mês antes do início do horário eleitoral, que começa no dia 1º de agosto, aí sim eu acredito que a população estará sintonizada e as intenções de voto aí começarão a se materializar, eu diria, com um grau de verdade, embora não definitiva, porque a verdade definitiva é o voto digitado na urna eletrônica no dia 2 de outubro. Mas aí sim as pessoas começarão a pensar, a raciocinar
e a fazerem as suas opções. E eu tenho certeza, Luiz, como você teve a generosidade de colocar, elas lembrarão que 110 milhões de brasileiros tomaram a vacina no braço, salvaram suas vidas, muito pelo nosso empenho, pela nossa dedicação em termos a vacina Coronavac aqui no Brasil. Governador, apesar desse cenário ainda, como você mesmo colocou, há 8 meses das urnas, o PSDB fez um processo de prévias agora no final de 2021, já preparando a sua pré-candidatura, mas existe resistência, pelo menos pelo que a gente acompanha, né? Alguns nomes como Aécio Neves, Tasso Gereissati, Pimenta de Veiga, José Aníbal, apresentariam alguma resistência interna tucana ao seu nome, buscando ainda aí uma possível desistência, talvez uma nova candidatura a governador de São Paulo, uma possível reeleição. Como superar esse conflito interno, sobretudo para que isso também não interfira junto ao eleitorado? Esse é o PSDB. Sou filiado ao PSDB há 22 anos. Guardo o PSDB com seus acertos e com seus equívocos. É um partido sem dono. E um partido sem dono você tem circunstâncias de pessoas qualificadas que têm opiniões diferentes, embora frequentem o mesmo partido. É a democracia do PSDB. Eu vivi isso em 2016, aqui como candidato a prefeito de São Paulo. Eu não tinha apoio de nenhum deputado federal, Arnaldo. Tinha dos deputados estaduais, uma bancada de 22 deputados estaduais, eu tinha um apoiador. Não tinha nenhum vereador, nenhum. Acho que tínhamos 15 vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, eu não tinha nenhum vereador. Tanto de todas as bancadas federal, aliás, Senado, bancada federal, bancada estadual e bancada municipal de vereadores, eu tinha um apoiador apenas. E isso é o PSDB, portanto, circunstâncias como essa eu compreendo. Eu não fico aborrecido, nem me torno antagonista do senador Tasso Gereissati, ou do Zé Aníbal, ou de outros nomes do PSDB, por terem opiniões distintas daqueles 44 mil PSDBistas que foram às urnas nas prévias do PSDB. Esse é o voto que importa. Esse é o voto daqueles que, como povo, como a população, Arnaldo, foram lá e digitaram o seu voto, nosso nome, juntamente com outros dois bons candidatos que disputaram comigo as prévias do PSDB. Quanto à desistência, não tem a menor hipótese. Eu aprendi na vida, comecei a minha vida, Luiz, Cláudio e Arnaldo, como office boy, aos 13 anos de idade. Trabalhava de dia e estudava de noite numa escola pública, andava de ônibus, tinha muita dificuldade, inclusive, para pagar a conta de luz da minha casa. Aliás, eu comecei a trabalhar porque não aguentava o sofrimento e o choro da minha mãe. Nos longos períodos em que ficávamos sem luz em casa, era luz de velas, e tínhamos dificuldade até para comprar botijão de gás para fazer a nossa comida. Então, eu fui trabalhar para ajudar minha mãe. Então, a vida me ensinou a ser determinado, a ser resiliente, a ser um lutador. Aliás, a dificuldade traz esse ensinamento para todos que, circunstancialmente, viveram dificuldades e limitações nas suas vidas. Então, eu não desisto de absolutamente nada. E, por fim, Arnaldo, não é uma decisão pessoal, é uma decisão pelo Brasil. Eu já disse que a nossa candidatura, homologada pelas prévias do PSDB, ela não se reveste de um individualismo e nem mesmo de um partidarismo. Eu já disse repetidas vezes até ao Bruno Araújo, que é o nosso presidente nacional do PSDB, que nós temos que fazer alianças, temos que somar forças para defender o Brasil das duas tristes opções que neste momento lideram as pesquisas ou as sondagens, a Luiz, que são Lula e Bolsonaro. Eu, pessoalmente, é uma opinião, evidentemente, pessoal, respeito os que têm posição e opinião distinta, mas é um pesadelo que eu não quero para o Brasil, que em 2 de outubro deste ano, os brasileiros tenham apenas duas opções, Lula e Bolsonaro. É muita tristeza para um país maravilhoso como o Brasil ter apenas duas opções extremistas. Um que roubou o dinheiro público, clara e tacitamente, foi Lula, e uma verdadeira quadrilha que se apoderou da Petrobras e outras instituições públicas, que colocou dinheiro na Suíça, em Luxemburgo, comprou automóveis, viajou de jatinhos, comprou sítios e sofreu processos criminais que não estão extintos e estão em curso, e o outro que destruiu a economia brasileira, dobrou o número de desempregos e de esfomeados. O Brasil tinha 15 milhões de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, Luiz, hoje temos 30 milhões, e um desastre na conduta da pandemia, uma inflação de 12%,
e ainda acha que rachadinha e comportamentos desse tipo são normais na vida política brasileira. Rachadinha é crime, roubar dinheiro da Petrobras é crime, roubar dinheiro público para fazer patrimônio pessoal é crime, roubar dinheiro público para fazer força política e aumentar a consistência partidária é crime. Então, nós que estamos integrando a chamada terceira via, Arnaldo, temos que ter consciência, discernimento e humildade para entender que as nossas posições deverão ser convergentes mais adiante. Nós ainda temos, a meu ver, um período de 60 dias até que isso se cristalize. A meu ver, isso será feito no final do mês de maio, tanto, na verdade, pouco mais de 60 dias, 80 dias ainda pela frente. Aí sim, nós teremos que ter grandeza, humildade e capacidade de verificar qual dos candidatos, no momento nós temos 3, qual desses candidatos tem a melhor condição para disputar em nome da terceira via, para ser a melhor via para o Brasil. Quando o senhor fala em três nomes da terceira via, o senhor se refere ao senhor, a Sérgio Moro e a Ciro Gomes, e essa discussão de terceira via... Posso fazer, Aloysio, perdão por me interromper. Eu falo em Simone Tebet, Sérgio Moro e o nosso nome. Eu não incluo aqui Ciro Gomes, não por desrespeitá-lo, mas Ciro não quer fazer parte desta terceira via. Ciro é a via Ciro, ou seja, ele tem uma candidatura absolutamente independente. Ele não dialoga com a terceira via. Eu não sou desrespeitoso em relação a ele, nem desejo ser, mas ele claramente se posiciona como um candidato independente. Eu perguntei até por conta da posição das pesquisas, né? Ele oscila ali em terceiro e quarto colocado. Mas me permita fazer uma digressão um pouco maior. Essa coisa da terceira via ou via alternativa, ela não é novidade, não é uma coisa que surgiu em 2022, ela vem desde 2018. Eu me lembro que uma pesquisa de setembro de 2017, portanto 13 meses antes do pleito de outubro de 2018, onde colocava claramente Lula, ainda antes de ser preso, ele seria preso em abril do ano seguinte, uma vantagem razoável, liderava, e Bolsonaro em segundo lugar, isso era muito claro, também isolado, mais ou menos como ocorre agora. Então não é uma novidade. 2017 para 2022, são 5 anos. Qual foi o erro dessas vias alternativas em 5 anos não terem formado ainda uma alternativa consistente? Pelo menos nas pesquisas, para 2022, porque são 5 anos, não é discussão desse ano, são 5 anos. Ao que o senhor acha que se deve isso? Mais uma vez, bem formulado por você, Luiz. É um ponto. Eu não sou cientista nem analista político, e nem analista de pesquisas, mas certamente um longo período pandêmico de 2 anos influenciou muito, porque afastou o pensamento e o sentimento dos brasileiros em relação à sua própria perspectiva de vida, de evolução e de conquistas. Durante 2 anos, os brasileiros, e continuamos, aliás, nós não saímos ainda da pandemia, foi um longo período, está sendo um longo período de sobrevivência de todos nós. Dos que têm emprego ainda têm, dos que ainda têm oportunidade de ter um empregador ou terem a sua atividade empreendedora sobrevivente, se preocuparam com isso, em não perder os seus empregos, em manter minimamente os seus negócios, ainda que com queda de faturamento, de resultados de mercado, e a tristeza de ver o número de brasileiros desempregados dobrar de 15 para 30 milhões de brasileiros, dos quais mais de 15 milhões em situação de extrema pobreza e outros 15 milhões em situação de pobreza. Ou seja, o sentimento das pessoas passou a ser o sentimento da tristeza, sem contar perda. Imagine, eu espero que vocês não tenham perdido familiares para a Covid-19, mas certamente amigos perderam, colegas perderam. Então isso povoou o coração das pessoas com muita tristeza. Ninguém encara a morte com naturalidade, ninguém vê a morte como uma coisa normal, ainda mais ceifada por uma pandemia que tirou a vida de pessoas, de crianças, de jovens, de pessoas com 30, 35, 40 anos, ou seja, uma vida inteira ainda pela frente, ou mesmo pessoas com mais idade, mas que amávamos e sabíamos que podiam viver mais e a pandemia as levou. Então isso povoou durante 2 anos e 2 meses, repito, ainda estamos na pandemia, o coração, a alma e o sentimento das pessoas. Isso inibiu muito, Luiz, uma perspectiva diferente
do que essa que neste momento nós temos, e não será definitiva, repito, com Lula e Bolsonaro. Isso é um pesadelo para o Brasil e para os brasileiros. Eu não quero ver o Brasil nem comunista, nem esquerdista, nem extremista. Não quero ver o meu país batendo palmas para Nicarágua, para Cuba, para Venezuela, para a Rússia, para Belarus, ou seja, para comunistas, extremistas e ditadores da extrema-esquerda. Mas também não quero ver o Brasil aplaudindo ditadores da extrema-direita, loucuras e psicopatias que Jair Bolsonaro exerce quase que diariamente no seu extremismo, ou ouvir de um presidente da República que uma pandemia que levou a vida de 650 mil brasileiros era uma simples gripezinha, um resfriadozinho, como ele inúmeras vezes declarou, ou até um ministro do seu governo falou, não, serão 4 mil mortes no máximo, como se 4 mil pessoas não fosse um número considerável de vidas perdidas. Foram 650 mil mortes. E a pior situação econômica do país nos últimos 30 anos, inflação de 12%. Vocês que fazem supermercado, ou as suas esposas que vão ao supermercado, sabem disso. Vocês já não compram mais, nem de longe, o que 2 anos atrás vocês conseguiam consumir no supermercado para garantir a segurança alimentar ou conforto mínimo na alimentação de vocês e dos seus filhos. E milhões de brasileiros não conseguem mais, não conseguem mais ter segurança alimentar, não é nem pela carne, porque o brasileiro não come carne há 2 anos, mas tem dificuldade para comprar o feijão, tem dificuldade para comprar o açúcar, a farinha, o arroz, ou seja, uma situação triste, de profunda tristeza que vive o país neste momento e ao longo desses 2 anos e 2 meses de pandemia se agravou. Isso afastou os brasileiros do sentimento de poderem ter melhor visão e focarem um pouco na perspectiva de um país melhor. Mas nada como a democracia, Luiz. E aí eu concluo, com a retomada do processo eleitoral, com o horário eleitoral, com os debates que serão transmitidos pelo rádio, pela televisão, pela internet, as pessoas vão estar atentas sim, mas só a partir do próximo mês de julho. Governador, não sei se a gente ainda pode encaixar mais uma pergunta ainda, não sei como está aí a agenda, mas se ainda puder, falando um pouco sobre essa questão da terceira via, o senhor apontou 3 nomes, né? O senhor, Moro e a Simone Tebet. Hoje, qual é o diálogo em relação a esses 3 nomes? A sua pré-candidatura hoje é a presidente da República. Você comporia como vice de um desses? Há alguma conversa nesse sentido? Não, as nossas relações seguem sendo bastante próximas. Eu dialogo bem com a senadora Simone Tebet e com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Temos boas relações, são relações cordiais, respeitosas e evolutivas. Nós 3 já nos falamos inúmeras vezes de que mais adiante, sim, precisaremos ter discernimento, humildade, capacidade, junto com os líderes dos nossos partidos, do PSDB, do MDB, do Podemos, no caso de Sérgio Moro, e eu incluo também aqui a União Brasil, que não tem aqui uma candidatura formalizada e apresentada, mas é um partido importantíssimo dentro desse contexto de diálogo. Portanto, são 4 partidos que estarão acelerando e aprofundando esse debate nos próximos 3 meses. Eu tenho certeza absoluta, Arnaldo, que nós seremos capazes de compreender que um de nós terá essa possibilidade de disputar em condições de vencer as eleições de 2 de outubro, vencendo principalmente Jair Bolsonaro, que eu acredito que tenha mais fragilidades do que Lula ao longo dos próximos meses, e disputar com Lula o 2º turno das eleições. Não é excesso de otimismo, é realismo, é uma perspectiva daquilo que pode, de fato, acontecer ao longo dos próximos meses. E, repito, para isso vamos precisar ter discernimento, diálogo, entendimento e uma dose enorme de humildade para podermos, adiante, como falei, em maio, provavelmente, ter esta definição de quem sairá candidato a presidente, quem sairá candidato a vice-presidente, e lembrando sempre que é um projeto pelo Brasil e pelos brasileiros. Não pode e não deve ser um projeto individual, Arnaldo, de nenhum de nós 3, e também dos nossos partidos, que nós respeitamos bastante, mas também não deve ser um projeto partidário, e sim um projeto pelo Brasil e pelo seu povo. Governador, Arnaldo pediu para fazer uma última pergunta, me pediu uma última pergunta, no tempo aí que foi acordado previamente com a sua equipe. O senhor falou nessas 3 opções
o senhor Moro e Simone Tebet. O senhor foi eleito governador com um voto Bolsonaro, né? O senhor fez um alinhamento ali ao presidente daquela onda bolsonarista de 2018. O ex-juiz Sérgio Moro foi ministro, né, da Justiça de Bolsonaro. Em contrapartida, no outro polo, do dominante das pesquisas, que é o ex-presidente Lula, ele tem uma coisa já tida como consumada, né? Lógico que precisa esperar as convenções. Geraldo Alckmin, ex-tucano de alta plumagem como vice. Quer dizer, como é que fica essa posição do senhor e do Sérgio Moro na ligação com o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, esse ex-tucano de alta plumagem compondo a chapa do ex-presidente Lula? Luiz, você fez duas perguntas em uma. Em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin, que já ocupou a posição que hoje eu ocupo aqui como governador de São Paulo, tenho respeito por ele. Só lamento a opção que fez para se tornar, provavelmente, isso não foi homologado ainda, vice de Lula. Eu respeito Geraldo Alckmin e a sua trajetória, mas eu, pessoalmente, jamais seria vice de um ladrão. A minha consciência... Diminuiu o ar-condicionado aqui, que está levando a minha voz embora aqui. Pronto. Eu jamais admitiria politicamente ser vice de um ladrão, de um notório ladrão. Portanto, embora eu respeite a trajetória e a biografia de Geraldo Alckmin, lamento muito a decisão que teve. Primeiro, de sair do PSDB, depois de admitir ser vice de um ladrão como Lula. Em relação àquele período de 2018, eu ingressei na vida política, Luiz, disputando contra o PT, contra Lula, contra Dilma e contra Fernando Haddad, que, aliás, era o candidato que disputava em 2018, no segundo turno, com Bolsonaro. Uma menor hipótese, naquele momento, de apoiar o candidato que venci 2 anos antes nas eleições, que foi Fernando Haddad. E eu tenho por princípio, Luiz, eu não voto nulo e não anulo meu voto. Isso é um princípio, consciência pessoal. Eu gosto sempre de ter a opção, ainda que possa errar, como errei. Aliás, eu e milhões de brasileiros erramos ao fazer o nosso voto em Bolsonaro contra Lula, contra o PT e contra Fernando Haddad. Aliás, esse arrependimento veio rapidamente, não veio só com a pandemia. Já nos primeiros 3 meses, os erros, os equívocos, as manifestações de Bolsonaro, traindo, inclusive, princípios que ele defendia durante a campanha. Jamais vou disputar a reeleição, farei um governo liberal, farei um governo privatizante, vamos privatizar as empresas estatais, vamos privatizar os Correios, vamos privatizar Petrobras, vamos privatizar Eletrobras. Nada disso aconteceu. Aliás, continuamos vivendo de promessas de privatizações. Efetivamente, isso não aconteceu. E no âmbito político, já no seu segundo mês como presidente, ele revogou aquilo que ele propagou durante os 3 meses intensos de campanha, que era contra a reeleição. E, para piorar, mostrou práticas nocivas de princípios de moralidade ao instrumentalizar a Polícia Federal e desejar fazer o mesmo com a Procuradoria-Geral da República para proteger seus filhos das investigações que se iniciaram ainda na campanha e se intensificaram logo após a sua eleição para proteger o ato corrupto que ele ensinou aos seus filhos a roubar através da rachadinha. Ali, a minha decepção foi plena e eu manifestei claramente já no 3º mês a minha oposição a Jair Bolsonaro. Eu não tenho compromisso com o erro, Luiz. Eu tenho compromisso com a verdade e com a assertividade. E por isso me coloco até hoje entre os arrependidos que votaram em Jair Bolsonaro. Não fui o único, mas coloco e declaro claramente o equívoco que cometi. Não vou cometer esse erro outra vez. Bom, são 8h09, governador. Se deixar, a gente fica aqui até meio-dia com o senhor. Mas aí... Podemos fazer uma outra entrevista. Sem problema, viu, Cláudio? Aliás, com bons entrevistadores, a entrevista fica melhor. Fica melhor. Mais agradável. O tempo passa mais rápido também. Boa qualidade nas perguntas, por bons entrevistadores, fortalece o interesse da audiência. É igual o jogo do... como jornalista também. É igual o jogo do Fluminense, sempre bom de assistir. Aqui no Rio, time no Rio é o tricolor. Aí, tá vendo?
Bom, então estamos juntos nessa. Ficamos aqui nos 2-2, ó. Tá vendo? Boa essa, hein? Aloysio e Arnaldo são flamenguistas. E nós dois, então, tricolores. Empatou o jogo aqui, Cláudio. Empatamos. Agora, só para fechar, governador, eu gostaria de entender até que ponto o senhor vai levar o seu nome nesse contexto que o senhor apresentou, que não é uma candidatura para questão pessoal, partidária, e sim para uma solução do país. Até que ponto o senhor consegue levar essa candidatura e no momento em que chegar naquele afunilamento ali que o senhor tiver decidir, vai queimar o nome ou volta a ser um candidato ou pré-candidato a governador à reeleição em São Paulo? Cláudio, primeiro, eu sou contra a reeleição. Tenho manifestado isso desde 2016, quando me candidatei a prefeito de São Paulo. Antes mesmo de me eleger, eu disse que era contra a reeleição, manifestei como prefeito essa contrariedade, depois na eleição para o governo, depois como governador, e reafirmo agora, eu sou contra a reeleição. Eu admito que é um preceito constitucional, ainda existe. Eu espero que no futuro, e eu espero contribuir para isso, se eleito presidente da República, para que tenhamos uma reforma política e o fim da reeleição. A reeleição é um dano, não é boa para o Brasil. Repito, os que disputam ou os que já estão reeleitos neste momento, mas sou totalmente contra. E qual a principal razão, Cláudio, Aloysio e Arnaldo? Um candidato que é eleito, ele começa a governar já pensando na sua reeleição e não na gestão. Eu entendo que candidatos e aqueles que se elegem, prefeitos, governadores e presidente da República, devem se concentrar na gestão, na administração, e não pensar, elaborar e planificar a sua reeleição. Ele desvia a sua atenção do foco primordial, que é para aquilo que ele foi eleito, governar bem, com honestidade, com decência e com transformação na vida das pessoas, na educação, na saúde, na geração de emprego, no desenvolvimento econômico, e fica pensando o tempo inteiro na sua própria reeleição. Isso compromete o processo administrativo e compromete também o próprio processo político. Portanto, sou radicalmente contra e não vou disputar a reeleição aqui em São Paulo. Aqui o candidato é o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia. Aliás, uma figura excepcional, jovem, competentíssimo, sério e honesto, que eu espero que seja o meu sucessor eleito pelas urnas agora no próximo dia 2 de outubro. E, Cláudio, você falou do limite. O limite é o amor pelo Brasil. Eu amo muito meu país. Eu trabalho de graça como governador, creio que vocês saibam disso, mas aqui aos nossos internautas e nossos ouvintes, eu sou obrigado a receber o salário. A Constituição exige que eu receba o meu salário. No mesmo dia que recebo, eu dou integralmente meu salário para o Fundo Social de Solidariedade aqui de São Paulo, e fazia o mesmo na Prefeitura da capital de São Paulo. Trabalho de graça, não vivo aqui no Palácio, eu estou falando agora com vocês do Palácio dos Bandeirantes. Aqui ao lado de onde eu estou, tem uma residência de mais de 400 metros quadrados, bonita, arrumada, alinhada, para o governador viver. Os meus antecessores usaram, eu não usei, porque eu tenho minha casa, eu conquistei isso com suor e trabalho ao longo da minha vida. Há 15 anos moro no mesmo endereço e continuo vivendo lá. Não uso sequer automóvel público, uso o meu automóvel aqui para me deslocar para o Palácio. Portanto, eu não faço isso pela política, nem pela fama, e muito menos para roubar dinheiro público. Isso é um governo honesto, o governo de São Paulo. Nós temos aqui um orçamento de quase 300 bilhões de reais, são 287 bilhões de reais, e você não tem nenhuma investigação, nenhuma denúncia de corrupção aqui no governo de São Paulo, como todo governo, tem que ser honesto. Aliás, isso é uma obrigação. Nós nem deveríamos sequer ter que dizer que somos honestos. Isso é um princípio básico de gestão pública, seja no município, no estado ou no plano federal. Portanto, a minha paixão, meu amor pelo Brasil é mais importante. Portanto, eu irei até esse limite. E o limite é discernimento, humildade e trabalhar pelo Brasil, e não pela minha posição ou a minha prioridade, ou mesmo a prioridade do meu partido. Respeito o PSDB, repito, sou filiado há 22 anos, respeito os demais partidos com os quais estamos dialogando, União Brasil, MDB, em especial, e complementarmente também o Podemos, sem contar o Cidadania, que hoje já está federado com o PSDB, um grande partido de gente honesta, de gente competente na política brasileira, um partido menor, mas de muita dignidade, mas o limite é o amor pelo país e a proteção ao nosso povo, aos brasileiros que vivem aqui, e também os estrangeiros que fizeram a sua opção
por estarem no Brasil. E concluo, Cláudia, Luiz e Arnaldo, sem que vocês tenham tido a oportunidade de me perguntar, porque senão nós vamos até o meio-dia, como disse o Cláudio, que a nossa prioridade absoluta, se tivermos o privilégio de avançar, de disputar e de vencer as eleições, será educação, Cláudio, educação. Nenhum país será uma verdadeira nação se não investir fortemente em educação, que é o que nós fazemos aqui em São Paulo com as escolas de tempo integral. Nós tínhamos aqui, Cláudio, 364 escolas de tempo integral. Eu nunca critiquei os meus antecessores por isso. Foram 16 anos para fazer 364 escolas de tempo integral. Mas São Paulo tinha menos escolas de tempo integral do que o Ceará, do que Pernambuco, do que o Espírito Santo e o estado de Goiás. E eu disse ao nosso atual secretário, desde o início, aliás, secretário de Educação, Rocieli Soares, que foi ministro da Educação, bom ministro, aliás, no bom governo do presidente Temer, nos 2 anos em que ele ocupou a presidência. Eu dizia a ele, já em janeiro de 2019, Rocieli, nós temos que quintuplicar o número de escolas de tempo integral, porque isso muda a vida de um jovem. Escolas de tempo integral são 8 horas de aula dia, 3 refeições por dia, aulas de inglês desde o primeiro ano, não é só nos 2 últimos anos, para que os alunos, principalmente esses alunos de rede pública, são os mais vulneráveis, Cláudio, são os que vivem em comunidade, são os mais pobres, senão não estariam em escolas públicas, estariam em escolas privadas. Pois hoje nós temos 2.050 escolas de tempo integral, nós aumentamos 6 vezes o número de escolas, diziam que era impossível, que jamais conseguiríamos fazer isso. Em 3 anos, saímos de 364 para 2.050. O governo de São Paulo levou 16 anos para fazer 364 escolas de tempo integral. Nós, em 3 anos, colocamos 2.050, fizemos 1.700 escolas de tempo integral e até o final deste ano, Cláudio, serão 3.000 escolas de tempo integral em São Paulo e mais de 1.600.000 alunos. Hoje temos 1.122.000 alunos em escolas de tempo integral, eram 100.000. Nós ampliamos o número de classes, reformamos as escolas e todas as escolas são digitais, Cláudio. Os alunos aqui, Luiz, aprendem com tablets. As escolas têm internet rápida, têm Wi-Fi. Reprogramamos os professores, ao invés de dispensar professores analógicos, transformamos professores analógicos em professores digitais. Aproveitamos o período da pandemia para fazer cursos online, estimulando professores da rede pública de ensino a se tornarem digitais, e deu certo. 98% deles se tornaram digitais e hoje ensinam também com computadores os seus alunos. E o nível de ensino, Arnaldo, na rede pública de São Paulo, nas escolas estaduais, essas que já são escolas de tempo integral, é o mesmo das melhores escolas privadas aqui de São Paulo, a custo zero. As crianças não estão nas ruas, nas outras 4 horas que hoje estão estudando, completando 8 horas, não estão sendo aliciados por traficantes, meninas não estão sendo aliciadas para o sexo, não estão nas ruas, estão estudando, se alimentando, se preparando, ganhando condição de se tornarem profissionais de qualidade, aprendendo inglês. Aloysio, eu sei o que inglês mudou a minha vida, e não foi na rede pública onde eu estudei, porque eu não aprendi inglês na rede pública. Eu tive que pagar no meu curso de inglês para poder aprender inglês e viabilizar, e paguei por uma viagem aos Estados Unidos, onde fui estudar numa universidade americana, me custou caro, vivia mal, passava mal, mas estudava em universidade americana. Mas aqui, crianças jovens estão saindo agora do 4º ano, esse é o nosso 4º ano de governo, vão sair com o aprendizado do inglês. Crianças que numa comunidade vão voltar agora em dezembro deste ano de 2022 para suas casas, em comunidades, em áreas pobres, em favelas, dizendo à sua mãe, ao seu pai: pai, mãe, eu me formei na rede pública, estou formado e aprendi a falar inglês, eu sei ler e sei falar inglês. Muda a vida dessa criança, aumenta a sua autoestima, melhora a autoestima dos seus pais, é transformador, além da qualidade do ensino e da própria alimentação. Essas famílias vulneráveis, Aloysio, levam às sextas-feiras, os seus filhos levam para essas famílias vulneráveis que são cadastradas o alimento para o final de semana, porque elas não têm o que comer. Então levam um alimento solidário para que o aluno e os seus pais tenham o que comer aos finais de semana. E o aluno possa voltar na segunda-feira na escola de tempo integral, onde ele tem 3 refeições com carne, com frango, com proteína animal, com vegetais, com saladas, com sucos naturais, com frutas e com total segurança alimentar. Isso muda a vida de um estado,
muda a vida de uma nação. Portanto, eu deixo aqui essa mensagem final, Cláudio, de alguém que, se tiver a oportunidade de contribuir e de se tornar presidente da República, se Deus assim permitir, e o eleitorado também, educação será o projeto prioritário, desde o primeiro dia de governo. A educação muda uma nação. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Aloysio, Cláudio, Arnaldo, depois manda pelo Zap o endereço onde eu posso comprar a camiseta do Rio de Janeiro, que eu gostei, tá? Manda aí, Arnaldo. Tá bom. Tá certo. A Bruna já está pedindo aqui. Agradece a Bruna também aí pela disponibilidade com a gente. A Bruna está aqui. Nogueira que conversou mais com todo mundo, né? Obrigado. A Bruna está aqui pertinho. Vocês fizeram a Bruna acordar cedo hoje. Milagre. Eu vi a Bruna aqui e falei, o que é isso? Eu estou vendo miragem ou é uma verdade? A Bruna daqui cedinho. Olha o milagre que vocês proporcionaram. Tá certo. Dê um abraço aí na Bruna, no Paulo, do Simões, a turma toda aí. Muito obrigado, governador João Dória, pela entrevista. Agradeço o senhor, pré-candidato a presidente da República pelo PSDB. Muito obrigado. Peço ao Aloysio também para despedir do senhor. Aloysio. Agradecer ao governador pela oportunidade de entrevistas. Se possível, vamos certamente tentar fazer outras, assim como já fizemos com outros presidenciáveis aqui nesse programa. E eu acho que é um exercício muito salutar, apresentar propostas. No caso do senhor, dizia, faz uma opção aí para esse ano. Obrigado, governador. Obrigado, Luiz. Arnaldo, quer falar alguma coisa? Não, só reforçar também, agradecer a disponibilidade e deixar já em aberto o convite para uma próxima oportunidade, assim que a gente conseguir lá na frente. Obrigado, olha, obrigado a vocês, a Luiz, obrigado, Arnaldo, obrigado, Cláudio. Adorei a entrevista, positiva, construtiva, leve, mas ao mesmo tempo incisiva em todas as questões. Vocês deram aí um giro 360 graus, acho que os nossos ouvintes, nossos internautas saem satisfeitos com essa entrevista. Obrigado pela oportunidade, contem comigo mais adiante para uma nova entrevista. A democracia é isso, como colocou o Aloysio e o Cláudio também. É esse exercício da democracia que é valorizado por uma campanha eleitoral. Nada melhor do que a democracia, nada melhor do que o respeito ao direito da liberdade de imprensa e a oportunidade de ser entrevistado, principalmente com grandes entrevistadores. Gostei muito. Um bom dia para vocês, bom final de semana, também aos nossos internautas e os nossos ouvintes. Obrigado, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Um abraço, obrigado, com Deus também. Começamos então com o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente da República pelo PSDB, João Dória. São 8h23. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, o homem da camisa do Rio de Janeiro, que eu achei que que ele ia entender como uma provocação, meio provocativa. O homem é de São Paulo, claro, mas político inteligentíssimo, né? Se saiu muito bem e fez a política dele, que é a camisa do Rio. Muito bom. Vou pedir aos senhores licença rapidamente, para a gente fazer uma pausa aqui, e no próximo bloco a gente fecha o programa comentando aí, repercutindo o que falou o João Dória aqui no programa, pode ser? Enquanto isso, a gente toma um cafezinho rápido aqui, ok? São 8h23. Você segue ligado no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Você está na Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Continue ligado, a gente volta agora. Planície Óleo, uma